Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo a respeito da vinda do Messias. E todas as pessoas globalmente precisam estar preparados. Todas as pessoas em todo o mundo agora têm que se preparar para a gloriosa vinda do Messias. E o Senhor falou comigo a respeito da justiça e da santidade, como uma necessidade muito importante nesse processo de se preparar para a vinda do Messias. Novamente, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Todas as pessoas precisam se preparar, serem justos e santos. Se você não se preparar neste tempo, você vai culpar-se a si mesmo, você vai ser o único culpado, porque o anúncio tem sido dado constantemente de que o Messias está vindo. Agora, eu quero, dentro do mesmo contexto, falar a respeito de preparação e acrescentar a preparação. Se você não tem a preparação, você não tem nada, porque a preparação é a coisa mais importante nesta hora que a Igreja de Cristo se prepare. E ainda o mais importante é sair e preparar as nações, porque é óbvio que o Messias está vindo. Se você olhar os juízos do Senhor, ou a ira do Deus Todo-Poderoso, que me cobriu, eu vejo que se parece exatamente como eu, de pé no céu. E ele diz, eu fui enviado para reportar para você. E quando ele faz isto, então eu vejo muitas abelhas que me cobriram de pé lá no céu. E aquelas abelhas estão sobre toda a minha face, em todo lugar, até mesmo entre as pálpebras, na minha boca, a forma como as abelhas caem. Então este é um tempo muito tremendo, povo abençoado. Esta é a ira do Deus Todo-Poderoso, vocês veem, com a qual o Senhor nos enviou através das nações. E por quê? Porque é que o Senhor precisa chegar neste lugar de trazer a sua ira, de abalar as nações, para poder ser capaz de atrair a atenção desta geração? Esta é a grande pergunta agora. Que ele teve que envolver isto para ver quão caído está o coração do homem, para o ponto do Senhor ter que fazer isto para chamar a atenção do mundo de que eles precisam se arrepender e se preparar. Nós sabemos muito bem que Menengai 5 está vindo aqui. E que nós estamos muito ocupados agora com muitos programas neste mesmo tempo. O mês que vem vai ser um mês de oração e jejum, mas também estamos muito ocupados com o programa da TV que está acontecendo. A nossa equipe acabou de sair. As nossas equipes de edição acabaram de sair. Depois de trabalhar 28 horas ininterruptamente, então nós vamos começar novamente às 2 da manhã e durante este tempo eu vou vir até vocês e dizer que o Senhor falou a respeito da vinda do Messias e que há necessidade para arrependimento, há necessidade para se preparar nesta hora. Agora, por que é que o Senhor tem que me comandar para ferir a terra com o coronavírus para poder chamar a atenção desta geração? Será que isto significa que este é o tanto de queda em que as pessoas estão e eles estão totalmente insensíveis?
Por que é que o Senhor tem que me fazer dar um passo à frente e ferir a terra com a guerra na Ucrânia incessantemente e destruidora? Se você vir o furor do coronavírus, 28 milhões de pessoas mortos, enterrados, o coronavírus continua na China hoje, tem o maior nível, mais de 4 mil que são infectados hoje. Em muitos países o coronavírus está aumentando. A assolação do coronavírus é mundial, os enterros, as empresas fechando. Por que é que o Senhor tem que me comandar para dar um passo à frente e ferir a terra com a morte? Para que a terra possa ouvir. Será que poderia ser que os corações estão tão desviados do Senhor que eles não podem mais ouvir? Por que é que o Senhor tem que nos fazer ferir a terra com terremotos e sacudir a terra que estão assolando e trazendo destruição? E, entretanto, nós vemos que isto ainda é acrescentado com a guerra na Ucrânia. Você acrescenta ainda corona, ebola, zika, os furacões, e então nós temos essencialmente demolido a terra. Nós estamos na missão para demolir a terra, demolir a civilização e o desenvolvimento humano. Então, por que é que o Senhor teve que nos enviar para julgar o mundo que não se arrependeu, como uma forma de chamar a atenção desta geração para o fato de que o Messias está vindo e que vocês precisam se preparar? Agora, no livro de Isaías, capítulo 1, ele diz aqui muito claramente, visão concernente Judá e Jerusalém, que Isaías, filho de Amós, teve durante o reinado, os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. E no versículo 2 ele diz, uma nação rebelde, este é o subtítulo. Então ele diz, ouvi-me, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então agora, quando a humanidade caiu e feriu o Senhor, e o coração, a glória eterna do Senhor é ofendido, o Senhor clama, chama o céu e a terra para ser testemunha do que Ele está prestes a fazer com eles. Ele apresenta o seu caso dizendo, porque é o Senhor quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada entende. O Senhor está usando estes animais ilógicos, irracionais, para levantar um caso contra o seu próprio povo que se voltou contra ele. Ele diz, na sua ordem da criação, era um processo natural, era para ser um processo natural inserido dentro de vocês. Ele colocou um tipo de eternidade dentro da alma, dentro do coração de cada pessoa, é isso que ele está dizendo aqui. E, entretanto, ele está dizendo que até mesmo o boi conhece que ele tem um dono para prestar contas. Ele presta contas ao seu dono, e entretanto ele diz, e o próprio povo dele não sabe que eles têm que prestar contas a Deus. E você vê que isso é a mesma coisa que está acontecendo nesta geração hoje. A Bíblia veio em todo o ciclo para se repetir nesta geração. É por isso que essa é uma escritura de grande importância para o dia que se chama hoje. Como que o Senhor nos enviou para julgar a terra muito severamente, como vocês verão neste próximo domingo na KTN Home, para julgar e sacudir a terra muito severamente, para poder chamar a atenção deste mundo pós-moderno. Agora mesmo eles estão todos envolvidos com o futebol, nenhum deles pensa, e se o Messias vier agora, onde eu vou acabar? Aonde vocês vão acabar? Ele diz que o dono, o jumento conhece o dono da manjedoura. Em outras palavras, o jumento é capaz de relacionar o dono e os benefícios de se submeter ao dono com
a sua comida e a sua água que nunca seca, o seu coxo de água e alimento que nunca seca. Então, o jumento, ele é capaz de conectar os benefícios que o dono dá para ele. E então, automaticamente, ele se submete, depois de ver os benefícios, ele mantém o meu coxo cheio de água, ele tem mantido o meu coxo cheio de palha, jamais acaba, ele coloca lá palha e ele sempre traz e coloca lá para mim. Então o Senhor está dizendo que esta geração também deve acordar agora. O povo de Israel, naquele tempo, perdeu toda a sensibilidade em associar a sua vida com o cuidado de Deus, o seu conforto e o fato de estar vivo. Eles não são capazes de conectar o fato de que é Deus quem dá vida para eles em uma base diária quando eles acordam, e é Deus quem dá para eles segurança através das estradas e das cidades para chegar em casa todos os dias. Então eles devem suas vidas a Deus, mas eles estão vivendo descuidadamente com as suas almas e, entretanto, como se eles não tivessem ninguém para prestar contas. Então ele diz a Isaías 1:4, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, então o pecado, a culpa se torna muito alta, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que vocês continuariam a ser castigados? Por que vocês insistem na rebelião? Ele diz, a consequência para essa rebelião de dar as costas para ele, desprezá-lo e ser constantemente iníquos, a cabeça toda está ferida e todo o coração está sofrendo. Então o Senhor agora está apresentando uma cena muito terrível do pecado de Adão, das consequências do pecado de Adão, o pecado que começou no Éden. E ele diz que entrou em Israel e, consequentemente, entrou nesta geração também. Então eu digo que esta escritura eu estou lendo para vocês porque ela é muito relevante para vocês. Você pode ver muito claramente aqui como que as consequências do pecado estão sendo retratadas aqui. O Senhor está personificando o seu povo. Ele, por um desígnio, ele associou a sociedade do ser humano em equivalência com o ser humano. Ele diz, toda a cabeça está ferida, todo o coração aflito. E ele disse as terríveis e tristes consequências do pecado que Adão trouxe através do jardim. Agora está vindo a sociedade. Ele está falando de Jerusalém aqui. E naquela sociedade, ele diz, o Senhor modela ele como ser humano, como homem. Ele diz, toda sua cabeça está ferida e todo o coração está sofrendo, ou seja, as consequências do pecado, as feridas do pecado são óbvias. O pecado sempre traz feridas. O pecado sempre traz consequências doloridas. Versículo 6, da sola do pé até o alto da cabeça, não há nada são. O Senhor agora, ele modelou o pecado da sociedade de Jerusalém, ele colocou tudo isso na figura de um ser humano. E ele diz, da sola do pé até o alto da cabeça, está totalmente ferida, totalmente ferida. Ele diz que não há nada são, somente feridas, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. O Senhor está dizendo que agora, veja, ele colocou toda esta geração, ele usa, é exatamente o que está acontecendo nesta geração. Ele compara esta geração inteira com um ser humano. E ele diz, da sola do pé até o alto da cabeça, eles são totalmente feridos com as feridas do pecado, afligidos. Não há nada ação. Na verdade, os corações deles, tudo, a alma, os órgãos internos, a cabeça, o corpo, todo o corpo está afligido com as feridas do pecado e feridas abertas que não foram tratadas. E se você olhar este tipo de aflição,
está ameaçando matá-los. Isso significa que quando Israel estava envolvido nesse tipo de pecado, no pecado descontrolado, pecado sem temor, a ameaça, há uma ameaça de toda a sociedade ir para o inferno, de morrer. É apresentado por esta pessoa ferida que o Senhor modelou e apresentou aqui, que da sola do pé até o topo da cabeça está totalmente ferido com pus e com fluidos contaminados, significando o pecado está ameaçando destruir essa sociedade. Mas o que é que você vê hoje? O pecado está ameaçando destruir toda esta geração também. E quando o Senhor fala da sola do pé até a cabeça, não há nada ação, é totalmente ferido e afligido, com pus e líquidos, fluidos contaminados. Ele está dizendo que desde a pequena serva até os reis coroados, toda a sociedade entrou em pecado e corrupção e apostasia e iniquidade. Ele está dizendo que agora, que toda uma nação, agora o pecado se tornou nacional, e é isso que você vê aqui, toda uma geração também, desde o menor, o mais humilde, até os coroados, os reis, os bilionários, os mais elevados, todos estão muito pecaminosos, significando nenhuma consideração ao Senhor nos assuntos de justiça e santidade, até mesmo a igreja. Ele diz que até mesmo a igreja se desviou e está ferida. Toda esta coisa agora, toda a geração está sendo apresentada. O Senhor está usando este modelo do pecado de uma geração associado com um homem que está totalmente ferido e não tem nada ação. Está ferido da sola do pé até a cabeça, significando, não importa os riscos, os poderosos, juntamente com os mais humildes, aqueles que são os mais humildes, as servas, pequenas servas, todos iguais. Ninguém busca a justiça, ninguém busca a santidade. Estão todos sofrendo as consequências e as feridas do pecado. Mas isso é verdade. Se você olhar os países mais desenvolvidos do primeiro mundo, do mundo desenvolvido, eles estão totalmente envolvidos no pecado. O pecado sexual os arrastou. O homossexualismo está sendo celebrado abertamente no Ocidente, no primeiro mundo, e agora também nos países africanos, os países humildes, a gay. Novamente, você está ouvindo os direitos gays em todo lugar, cada país. Há ruas onde tem bares homossexuais e homossexualismo e lesbianismo acontecendo. Há mesmo lesbianismo, o LGBTQ, todo está desde o primeiro até as nações mais humildes. A mesma corrupção que está nos países desenvolvidos, agora também está nos países pobres. Então, ele está modelando este desenho que o Senhor está apresentando, este modelo de mostrar um ser humano, mostrando que toda a geração está afligida e ferida e não há nada ação. Abortos estão acontecendo todos os dias, a prostituição está em todas as cidades e todas as vilas, desde a pequena vila até as maiores cidades como Paris, Londres, Nova York, Austrália, Sydney. É a mesma coisa em todas as cidades. A igreja caiu no primeiro mundo e no terceiro mundo. Este é o modelo que o Senhor está mostrando aqui, apresentando esta imagem de uma pessoa que está afligida da sola dos pés até o topo da cabeça, significando os elevados e poderosos são todos muito pecaminosos, destruídos pela iniquidade, pecado, riqueza. Está agora com feridas cheias de pus, e desde os coroados, desde o topo da cabeça até o solo, e os outros mais humildes na mesma condição. Não há nada ação nesta geração. É por isso que o Senhor, nesta condição, nos enviou para julgar as nações e para sacudi-los. É isso que ele está fazendo. Ele teve que julgar Uzá, porque Uzá tocou a glória de Deus. Ele tocou o propiciatório onde a glória repousa. E o Senhor feriu Uzá. Você pode imaginar a cena. Davi está lá
E todo Israel, e eles estão andando com a Arca da Aliança em Jerusalém, então Uzá toca o propiciatório, o Senhor o feriu, matou bem lá. Você pode imaginar aquele corpo caído do lado da Arca da Aliança, e todos ficaram com medo e fugiram. Então todo Israel assistindo. Então o Senhor disse que isso foi uma grande graça. Ele fez isso para que Israel agora tivesse que reverenciá-lo, temê-lo e honrá-lo, para que eles pudessem saber que ele não aceita irreverência. Não há nada pior do que irreverência a Deus. Mas essa é a mesma coisa que o Senhor está fazendo agora. Ele nos enviou para ferir as nações, para que agora o resto se arrependa, para saber que o dia do juízo está vindo, a tribulação está vindo, é para que eles agora possam se arrepender e se preparar para o reino da glória. Então, se for necessário que ele demola a terra, a moderna Europa, a guerra na Ucrânia, você vê agora os grãos retidos, os preços aumentando, a inflação. Se Deus tiver que feri-los com terremoto, se tiver que feri-los com coronavírus e fechar tudo, e eles agora têm que entrar nas suas casas, e agora as pessoas têm que vir e bater os pratinhos com as suas colheres pela fome. Então, se isso for necessário para que eles se arrependam, então o Senhor vai julgar as nações, porque este é um povo que não dá atenção. Mas é isso que o Senhor está apresentando aqui, que está acontecendo também em Jerusalém, que estava acontecendo. Veja, a Bíblia vem claramente e diz, veja, o Senhor está dizendo muito claramente aqui para esta geração, que Isaías está falando com eles, e eles não estão ouvindo. Eles estão no templo do Senhor, eles estão tentando oferecer sacrifício, em outras palavras, eles estão tentando atrair Deus, ou seja, eles estão sacrificando, tentando ludibriar Deus, mas a adoração deles é externa, não é interno, não é da alma deles. Quanto mais em pecado, mais eles foram oferecer sacrifícios, tentando ludibriar Deus. Não é isso que você vê na igreja hoje? Isso é impressionante, porque nesta escritura, você vê, no versículo 18, ele diz, venha, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão brancos branco como a neve, mesmo que eles se tornarão, embora sejam rubros, serão como a lã. Então é isso que Isaías está mostrando neste evangelho, que há feridas e consequências para o pecado. Quando você vê o pecado que está descontrolado na terra, então, toda essa geração está sofrendo as feridas do pecado, desde que você vê nessa geração presente, até a igreja. A igreja é muito pecaminosa, pecado sexual, mentira, todos estão buscando dinheiro, cada pastor, isso agora é a igreja, são vocês. E nesta condição, toda a geração está ferida, e estas feridas estão ameaçando mortar e causar mortalidade, matá-los, ameaçá-los com morte. Entretanto, aqui, Isaías, no versículo 18, mostra o tempo do Evangelho, o sangue de Jesus. Ou seja, que os tempos do Evangelho virão, não importa quão feridos você está pelo pecado, aqueles que escolhem o caminho certo, o Evangelho está vindo. Mas eles estão oferecendo sacrifício, enquanto do lado de fora Isaías está anunciando arrependimento. Ou seja, há o perigo de você estar adorando a Deus, mas estar totalmente separado de Deus quando você faz de uma experiência externa. Então, agora, quando eles fazem adoração externa, não há adoração interior. Isto é sério. Ele está dizendo que o povo, então, não são capazes de conectar o seu conforto, sua posição, a chuva caindo todo dia, as colheitas, eles não são capazes de conectar isso com Deus sendo o seu provedor. Isso é impressionante. Eles não sabem que eles devem ao Senhor as suas vidas somente para você estar vivo hoje, ter conforto e provisão. É isso que você vê hoje. Veja como que as cidades do mundo, as nações do mundo, eles não são capazes de conectar que para você acordar
tarde e de manhã, até mesmo para você tomar um copo de água ou um pedaço de pão na mesa, naquele dia, é Deus quem está provendo para a sua vida e provisão. Eles não são capazes de conectar isto. Isso tornou-se um cenário tão tremendo, tão terrível. Eles não entendem que por causa da compaixão e bondade e misericórdia de Deus, é por isso que eles estão vivos e comendo em uma base diária qualquer comida que você come. Mas é a mesma coisa que você vê hoje. Eles não são capazes de conectar isso, que é Deus quem provê para eles até mesmo para eles poderem comprar uma única refeição. Então, é isso que o Senhor está levantando aqui nesta escritura. Ele está falando dos perigos de estar ciente de que você está adorando, mas não está ciente dos requisitos deste evangelho, os requisitos desta salvação. Ele está dizendo, porque enquanto você adora, há requisitos de santidade de Deus, os requisitos de justiça de Deus, do temor de Deus, que você possa temer a Deus e possa estar em retidão diante de Deus. E isso é extremamente muito sério. Esta geração tem feito a mesma coisa, eles estão totalmente feridos. Você vê que eles estão indo para o inferno, porque esta ferida, este modelo que o Senhor fez, comparando o pecado desta geração antes, comparando com um ser humano totalmente ferido, desde a sola do pé até o topo da cabeça, em outras palavras, desde o mais humilde nas vilas, até os mais ricos, até os mais poderosos, os reis coroados, todos eles estão na mesma condição, no mesmo destino. Eles estão feridos pelas feridas do pecado, porque eles caíram. E eles não têm consideração de praticar o que a palavra de Deus diz. Isso é muito mortal. Eles estão lendo a palavra em uma base diária, mas eles estão deixando de lado os requisitos de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma ameaça de toda essa geração ir para o inferno. É por isso que o Senhor nos enviou para sacudir as nações, ameaçando com a guerra nuclear, agora a guerra na Ucrânia, feri-los com terremotos, demolir a civilização e a sua sabedoria. Deus vai prover. Ele vai mostrar que aquele que é o mesmo que os protege e que os alimenta, e agora o Messias está vindo, e é a ele que eles devem suas vidas. Isso é muito sério, povo abençoado. E eles estão dizendo que serem ignorantes dos requisitos do Evangelho é mortal. É por isso que todos agora têm que ler a palavra e ser nascidos de novo. E guardar no coração. Mas ele está dizendo que é pior. O pior é receber a salvação e ignorar as práticas dos requisitos da salvação da qual você está ciente. Em outras palavras, ser nascido de novo e não praticar a santidade. Ele diz, se estas feridas ainda, você está cheio de feridas e está indo para o inferno, você vai para o inferno, você não vai conseguir. Se você continuar desta forma. Então ele diz aqui no versículo 2 de Isaías 1, da sola do pé até o topo da cabeça, da sola do pé até o topo da cabeça não há nadação, somente feridas e abertas e vergões, feridas abertas, não enfaixados nem tratados com azeite. E ele diz, isto vai conduzir à morte, em outras palavras. O pecado que não foi arrependido conduz à morte. Porque então no versículo 18 ele apresenta o tempo do Evangelho, quando o Evangelho viria, o sangue de Jesus está vindo. Isaías é muito grande nisso, porque até mesmo o próprio nome dele, Isaías, o nome Isaías, se você ouvir o significado em hebraico, no hebraico antigo, arcaico na Europa, Isaías, o nome Isaías significa salvação do Senhor. Então, quão poderosa, até mesmo o nome dele ser Isaías, a salvação do Senhor, o profeta do Senhor, que agora está falando a respeito da vinda do Messias. Então, Isaías 1 fala da vinda da salvação em Jesus. No 18 aparece o sangue de Jesus, que somente o sangue de Jesus agora pode lavar os pecados de todos os homens. Este agora é o versículo 18. No versículo 18 é o Evangelho, ele fala do
do Messias, da vinda de Jesus. Quão maravilhoso que o nome de Isaías é a salvação do Senhor, quando ele está falando da salvação do Senhor que está vindo através de Cristo Jesus. Mas todo esse cenário, ele está dizendo no versículo 6 aqui, que estas feridas são mortais, elas ameaçam te matar, se elas não forem tratadas e enfaixadas, tratadas com azeite. Então, a purificação vem no versículo 18, e ele está dizendo que se esta geração continuar com o pecado sem arrependimento, eles vão para a morte eterna no lago de fogo. Então, este modelo destas feridas que Deus está mostrando de um ser humano, essas feridas afligidas muito terrivelmente, feridas cheias de pus, desde a sola do pé até a coroa da cabeça, estas feridas estão ameaçando com morte. Se você não lidar com elas, se elas não forem limpas, nem enfaixadas, nem tratadas com azeite, então ele está dizendo que somente o sangue de Jesus, somente o arrependimento através do sangue de Jesus pode limpar essas feridas e sará-las. Então ele está dizendo da mesma forma, da forma como o Senhor modelou essa pessoa aqui, está acontecendo com esta geração, estas paradas gays, homossexualismo, aborto, lesbianismo, as infidelidades, os assassinatos, a corrupção na igreja, tudo isso que tem afligido esta geração presente, juntamente com a igreja, o púlpito e os pastores, ele está dizendo, se permanecer sem arrependimento, sem lidar com isso, vai te conduzir à morte interna. É para isso que o Senhor nos enviou. Eu vou voltar a vocês em 5 minutos. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Então, o Senhor está dizendo que o pecado não arrependido, este pecado que você vê em toda esta geração que não se arrependeu, este pecado conduz à morte. E é por isso que ele nos enviou para sacudir as nações. É por isso que nós viemos pregando arrependimento e continuamos pregando arrependimento para sempre. Que o pecado, a não ser que você seja arrependido, conduz à morte. Este é o modelo dessa pessoa que você vê em Isaías capítulo 1, que é totalmente ferida, da sola do pé até a coroa da cabeça. Significando desde os mais exaltados, importantes, os reis, até o mais humilde, todos estão em grande pecado. Essa tornou-se uma geração do pecado. Toda uma geração está engolida pelo pecado de Adão, e o Senhor mostrou essa imagem poderosa do pecado de Adão e das consequências do pecado. O que foi que aconteceu no jardim? Isso agora entrou. Todas as nações se renderam ao pecado. Todas as nações são muito pecaminosas. E agora toda uma geração, e ele diz, se você não se arrepender, se você não matar, e esta ferida está ameaçando matar esta pessoa, assim como ameaça matar esta geração com o lago de fogo. Então cuidado com a falta de arrependimento. O pecado que não é arrependido conduz à morte. É isso que o Senhor apresentou neste modelo, que aquelas feridas lá, se não forem limpas e enfaixadas ou tratadas com óleo e vinho, vai conduzir à morte daquele modelo, daquele ser humano que Deus apresentou em Isaías 1. E essa é a imagem desta geração. É por isso que nós viemos pregando arrependimento, clamando pelo deserto da África. Arrependam-se, arrependam-se, nações, arrependam-se, apartem-se do pecado. Voltem para Jesus, recebam o sangue de Jesus, para que vocês possam ser limpos e restaurados. O Messias está vindo. Então, se esta geração não observar um arrependimento global, um avivamento global de arrependimento, vai conduzi-los à morte. Assim como aquela pessoa modelo que é totalmente afligida. Todo o pé, toda a sola do pé e todo o corpo ferido até a coroa da cabeça. Se não for tratada nem enfaixada, ela vai morrer. Essa é toda a coisa a respeito dessa geração. Por que é por isso que o Senhor nos enviou para sacudir essa geração com juízo? Por quê? Porque se eles não se arrependerem, eles vão acabar no lago de fogo, até mesmo a igreja. Eu volto daqui a pouco.